Fala, crianças, tudo bem? Então, como prometi, vou falar um pouco da Lei Maria da Penha. Não vou aqui ficar trazendo aspectos técnicos legais específicos da lei. A ideia é fazer um bate-papo mais justo filosófico sobre a Lei Maria da Penha, tá? Então, de forma rápida e objetiva, a Lei Maria da Penha ela é de 2006, mas a história da Maria da Penha, né, da mulher que sofreu a agressão que gerou toda a comoção em torno da lei, é lá de 1983. Ela, uma farmacêutica, ela sofreu duas tentativas de homicídio por parte do marido. Uma delas deixou ela paraplégica. E dali para frente, ele atirou nela, ele tentou eletrocutar ela enquanto ela estava tomando banho, quer dizer, situações assim muito complicadas, e ela levou isso adiante, né? Ela levou isso para frente, ela achou que isso não podia ficar assim. Na época ali, lesões corporais, a depender da forma, a depender da situação, caía ali em crimes de baixo potencial lesivo, né? Ainda não existia a lei 9.099 de 95 lá naquela época, mas ele só foi condenado lá em 2002, muito tempo depois. Parece que ficou 2 anos preso, se não me engano, e depois já saiu e, enfim, toda a luta pela Lei Maria da Penha, né, que é uma lei por isonomia, ela veio aí a partir desses eventos que aconteceram com a Maria da Penha. Por isso a lei batizada com o nome dela. Ela correu atrás, ela brigou, ela se indispôs, isso chegou na Comissão de Direitos Humanos daqui da América. Isso foi julgado pelo Tribunal de Direitos Humanos, isso passou pela comissão. O Brasil foi sancionado e obrigado a fazer a lei, né? Demorou muito até que a gente fizesse a lei, e o Brasil só criou a lei porque foi obrigado a criar como uma resposta aí aos casos acontecidos, à grande questão da violência contra a mulher, em especial a violência doméstica e familiar contra a mulher. Com a edição da lei, que foi aprovada ali meio que a toque de caixa no Congresso, em virtude da obrigação, definiu-se o que seria violência doméstica familiar e como seria a ação em torno dessa violência doméstica familiar, todo o aparato de apoio, toda a possibilidade de ajuda àquela mulher desamparada, e também todo um arcabouço processual penal, porque a Lei Maria da Penha ela não é uma lei material para o direito penal, ela é uma lei processual. Hoje, depois de muito tempo, foi inserido um crime ali na lei, mas ela não é uma lei essencialmente material para os penalistas, ela é uma lei processual, procedimental. Então ela dizia e trazia aspectos de como proceder em relação a medidas protetivas de urgência, como proceder na relação de amparo àquela mulher e a forma de atuação dos órgãos estatais em relação àquilo. Claro, ao longo dos anos a lei vem se aprimorando, a lei vem sendo retrabalhada, vem mudando algumas coisas. Como eu falei, há pouco tempo foi inserido um tipo penal nela. Existem discussões acerca desse tipo penal, da necessidade, da forma como ele é utilizado. Mas ela trouxe aí importantes avanços na luta pela mulher, nessa proteção aí contra a violência doméstica e familiar. A violência doméstica e familiar ela é uma violência muito complicada, porque, em geral, não há testemunhos dessa violência, quando muito filhos ou alguns parentes que presenciam uma ou outra coisa. Mas, em geral, ela acontece ali dentro do lar, entre só as duas pessoas. Então, essa foi uma forma de trazer ali uma certa proteção à mulher, que seria aí, nessa relação familiar, o lado fraco. Tá? Não estamos discutindo política aqui, ou formas de como você vê ou o que você acha. Estamos discutindo a lógica da lei. E a lógica da lei é trazer essa isonomia de proteção. O homem, em teoria, tem formas de se proteger mais eficientes. A sociedade tem formas de ver a violência contra o homem de uma maneira. Já a violência contra a mulher, durante muitos anos, ela foi até normalizada, tá? A questão da mulher ter que ser aquela que cuida da casa, que cuida dos filhos e que dá satisfação, né? Que tem que satisfazer o seu marido, independente de qualquer situação, tá?
Isso, com a evolução do pensamento, com a evolução da sociedade, percebeu-se que era um total absurdo e que isso tinha que ser mudado. Então a lei trouxe as definições ali de violência patrimonial, de violência sexual, física, moral e psicológica. Por quê? Porque muito se pensava em relação ali a que, não, a mulher tem que satisfazer o marido sexualmente, ela não pode recusar o ato sexual, por exemplo. E isso seria uma forma de violência sexual, ainda que em âmbito doméstico, ainda que entre marido e mulher. Além disso, a questão da violência patrimonial não está só naquele ato ali, por exemplo, do marido subtrair ou tirar qualquer coisa da mulher, está também na forma dela não poder lidar com o patrimônio, dela não ter patrimônio, do patrimônio familiar pertencer todo ao marido e não à esposa, ainda que ela trabalhe, ainda que ela tenha uma renda, ainda que ela faça alguma coisa, toda aquela renda, todo aquele patrimônio, tudo que há no entorno ali da relação conjugal ou de companheiros, enfim, ela seja controlada pelo homem e não pela mulher ou não em conjunto. A questão da violência física é a violência mais óbvia, né? É a violência mais clara e mais fácil de você ver. A violência moral, a violência psicológica, né? A violência moral mais ligada à questão da honra, né? Das calúnias, injúrias e difamações, e a violência psicológica como você subjugar a pessoa psicologicamente, quase como uma forma de tortura, né? Quase como uma forma de você minar toda a capacidade psicológica daquela mulher para que ela se sinta presa naquela situação. Para evitar essa prisão matrimonial, essa prisão doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela traz ali todo um arcabouço para que isso seja entendido e evitado. Além disso, a lei traz ainda questões das medidas protetivas de urgência. Em caso de qualquer tipo de violência, a mulher pode solicitar essas medidas protetivas. Ela pode solicitar abrigo, ela pode solicitar afastamento do lar, ela pode solicitar já ali previamente uma pensão, já definir questões de aproximação, visitação, contato e etc. Dentro dessas medidas de segurança de urgência, discute-se muito a sua efetividade em virtude do delegado de polícia, por exemplo, não poder aplicá-las diretamente, disso ter que passar em juízo, né, de haver um controle judicial ali, são questões que são discutidas. Eventualmente isso chega num tribunal, chega em outro, a lei é readequada para tentar tornar mais efetiva essa forma de proteção. Tem também ali hoje definido um crime ali dentro das medidas protetivas que são descumpridas, né? E também há uma discussão ali se isso seria um crime de violência doméstica familiar ou seria um crime contra a administração da justiça. São discussões que a gente traz aí dentro da tecnicidade, tá? Mas como a ideia aqui é discutir a questão filosófica, a gente parte aqui já para algumas questões que trazem certa controvérsia social em relação à lei. Por quê? É inegável que a lei é importante, que a lei é necessária, né? Quando a gente vai analisar os impactos dessa lei, a gente percebe que aumentou absurdamente a quantidade de denúncias de violência doméstica e familiar. Então a lei não serve para nada? A lei está incentivando a violência? Não, ao contrário, a lei está incentivando as denúncias. Por quê? Porque antes, quando a gente pegava lá os primórdios das mulheres que denunciavam, antes da lei de violência doméstica e familiar, antes da 11.340, a gente percebia ali que as mulheres evitavam denunciar. Por quê? Porque o marido não era preso, o companheiro não era preso, o namorado não era preso, não havia ali uma resposta assertiva em relação àquilo. Então, muitas vezes ali entrava num custo. Quanto vale? Quanto custa eu agredir a minha esposa, a minha companheira, a minha namorada, né? Eu bato nela, eu vou responder ali por um crime de menor potencial ofensivo, vou cumprir uma transação penal qualquer, nunca vou ser preso, sempre vou estar em casa. Então, muitas vezes as mulheres iam na delegacia, o homem chegava na delegacia, prestava seu depoimento, ia para casa com a mulher, e aí a gente nem precisa dizer o que acontecia em seguida. A impunidade gera uma questão de mais agressividade, né? E muitas vezes esse próprio homem chegava em casa e dizia, tá vendo? Não adianta você falar nada, não adianta você fazer, você é minha, né? Como uma vez eu já ouvi um autor de violência contra a mulher falar, mas a esposa é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Então havia esse pensamento, infelizmente ainda há esse pensamento em muitas partes da sociedade, mas
essa era uma ideia que se tenta mudar com a Lei Maria da Penha. Então, hoje, a violência doméstica gera prisão, gera processo, gera uma questão mais efetiva. A Lei 9.099 não pode ser aplicada à Lei Maria da Penha. Então, na maioria das vezes, gera uma resposta mais efetiva àquele caso. Tá? Discute-se aí também a questão familiar, né? A lei é necessária, claro, para proteger a mulher, mas como fica a família, como ficam as discussões ali, você vai prender aquele cara é o provedor, aquele cara não é, então, para isso a lei traz também dentro ali, no seu bojo, né, as questões de sobrevida, entre aspas, daquela família, dentro da possibilidade de um arbitramento de pensão, dentro de uma possibilidade ali de um regramento de como vai funcionar a família, de como vai funcionar a visitação a crianças, de como vai funcionar a pensão e etc. É indiscutível, então, a necessidade da lei, a proteção à mulher, a proteção ali à integridade daquela mulher, não só física, mas psicológica, patrimonial, sexual, etc. Existem discussões pelo lado contrário. As mulheres se aproveitam do arcabouço da Lei Maria da Penha para gerar falsas denúncias, para abusar, entre aspas, do seu direito e conseguir coisas daqueles homens, daquelas pessoas. Então, dentro de uma discussão familiar, por exemplo, ela diz: eu vou na delegacia, eu vou dar queixa, dar parte de você para que você me dê o que eu quero. Né? Então, você não vai me dar tal coisa, você não vai permitir tal situação, então eu vou na delegacia dar parte de você e aí você vai ver só. Isso acontece? Sim, infelizmente isso acontece. O mau uso da lei acontece. Mas a culpa, nesse caso, não é da Lei Maria da Penha. Ela é extremamente necessária. Mas a violência doméstica também existe da mulher contra o homem. Com o advento da Lei Maria da Penha, isso ficou claro em algumas situações, certo? Porém, não há a possibilidade da gente dizer que, pelo mau uso da lei em virtude de algumas pessoas, essa lei se torna desnecessária. Tá? Não há também a necessidade da gente proteger o homem. O homem tem que ser protegido porque a mulher faz e tal. Dentro dessa questão, caso exista ali de fato um mau uso, uma malversação do direito daquela mulher, ela pode ser imputada em uma denunciação caluniosa, em uma falsa comunicação de crime, a depender da situação, e todo um sistema penal que há ali por trás dessa questão para que se proteja. É uma situação difícil? Sim, é uma situação difícil, porque existem muitas questões de proteção à mulher, e o mau uso dessa proteção gera não só a desconfiança por parte da necessidade da lei, como gera também um prejuízo, né? Imagina que há um processo ali de divórcio, que a família está se separando, que aquele homem ali tenha sempre uma conduta exemplar como pai, marido, mas que num determinado momento, por questões de divisão de bens, aquela mulher chegue numa delegacia e faça ali uma notícia crimes em relação àquele cidadão. Ela se machuca, ela vai para exame de corpo de delito e tudo isso parece ali, e aquela pessoa ali, aquele homem, tem contra ele uma medida protetiva, ele fica afastado de casa, afastado das crianças, ele é obrigado a arcar com toda uma questão de pensão, com toda uma questão ali de responder a um procedimento penal, que só lá no final, se for descoberta aquela mentira, é que aquilo pode ser revertido. Né? Todo aquele dano, todo aquele problema que ele passou, é um problema que não tem mais volta, que já aconteceu. Tá? Então a gente tem, por óbvio, essa malversação. A gente tem, sim, pessoas que usam em benefício próprio. Tá? Eu costumo dizer o seguinte: o direito penal ele não se preocupa com nós, indivíduos. Ele não se preocupa com a individualidade. Tá? A individualidade, o patrimônio, tudo isso é protegido pela parte civil. A parte penal tende a querer proteger a sociedade, tende a querer proteger o sistema, tende a querer proteger bens jurídicos importantes e relevantes para todo um contexto social. Tá? E é indiscutível
que há necessidade da proteção da mulher, em especial nas situações de violência doméstica e familiar. E essa proteção tem que ser efetiva, essa proteção tem que ser dada. A mulher, nesse caso, é hipossuficiente. Tá? Não porque a mulher é fraca em relação ao homem, mas porque existe todo um contexto social que vem de muitos anos, toda uma construção histórica que colocou a mulher numa situação de hipossuficiência. Tá? E a mulher, nesse caso, tem sim que haver uma proteção nesse sentido, por questões de isonomia, certo? Por questões de correção histórica. Então, é inegável que nós precisamos proteger aquela mulher, as crianças, o fruto da relação, a família, tá? Mas o direito penal não está isento de mau caratismo pessoal, independente da pessoa. Crime não tem gênero, crime não tem sexo, tá? Então, se pessoas usam a lei de forma errada, tá? Isso é um abuso do direito. Esse abuso do direito também pode ser punido, mas isso não dá margem para que a gente discuta o fim da lei. Isso dá margem para que a gente discuta a educação social, a forma como a sociedade tem que ser trabalhada e a forma ali como nós temos que readequar o nosso pensamento em relação à família, à posição da mulher, à posição do homem e todo o arcabouço social em torno disso, certo? Essas aí são questões sobre a Lei Maria da Penha. Como eu falei lá no início, não vim aqui discutir questões legais diretamente, tá? Vim aqui discutir questões filosóficas. Essa semana completou aí 17 anos da Lei Maria da Penha. É um marco na história do Brasil, tá? Foi muito difícil fazer com que o Brasil entendesse que essa lei era necessária. O fato que gerou a lei é de 1983. O fato que gerou a lei tem 39 anos, quase 40. Tá? O fato que gerou a lei vai fazer 40 anos e a lei tem só 17. Certo? Então vamos pensar um pouco na hora que a gente for falar assim, a Lei Maria da Penha é um absurdo. Não é um absurdo. Absurdo é a forma como as pessoas malversam uma lei que vem para proteger, para trazer um equilíbrio histórico, sociológico, cultural nessa relação homem-mulher, em especial nas questões familiares e domésticas, certo? Então vamos pensar sobre isso, vamos debater um pouco sobre isso, tragam aí suas opiniões sobre essas questões, tá? O debate é muito importante, o direito é feito disso, e vamos com tudo para cima aí das análises mais do que superficiais da lei, mais do que a mera letra de lei. Vamos aprofundar um pouquinho, vamos analisar de uma forma melhor, de uma forma mais social e com uma base filosófica. Vamos entender a necessidade, a raiz daquela lei, para que a gente possa aí sim discutir dentro dessa lei questões técnicas, questões jurídicas e avançar aí sempre numa melhora da normativa jurídica nacional, tá bom? Crianças, foi isso. Obrigado aí pela atenção, um abraço e até a próxima.